Olá, irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Então, nós estamos nessa manhã de segunda-feira, iniciando uma campanha de oração aqui pelas redes sociais. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos que já estão entrando aí, o Luiz, vocês aqui com a gente, irmã Marlene Coelho, Deus abençoe. Queridos, Deus colocou no nosso coração, de nós estarmos então fazendo uma campanha de oração todos os dias dessa semana, do dia 30 de março até o próximo sábado, dia 4 de abril, Quem sabe depois a gente continua na próxima semana, mas ao menos nessa semana nós queremos estar orando, queremos estar juntos, intercedendo pelo Brasil, intercedendo pelas nações. Então, estou vendo aí os irmãos chegando, irmã Ana, Deus abençoe, a paz do Senhor, a irmã Adelaide, Gadelha, que bênção ter você aqui com a gente, Adelaide, Deus abençoe, irmã Fátima, está conosco também, glória a Deus. Então nós estamos nesse propósito, nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias muito desafiadores, que a gente está passando com esse problema aí do vírus, do coronavírus, e como isso tem afetado não só o nosso país, mas isso tem afetado vários países, praticamente todo mundo, praticamente todo mundo tem sido afetado por essa crise mundial. Então a gente tem falado, eu tenho pregado lá na igreja que é tempo de nós clamarmos ao Senhor, é tempo de nós nos unirmos em oração, Então a Lucy Rosa também está com a gente, a Marta, minha tia, seja bem-vinda, a Tairine Pinheiro, seja bem-vinda, Tairine, Adriana, glória a Deus, pela vida dos irmãos que estão chegando aí para nós orarmos juntos nessa manhã, Marcos, seja bem-vindo, Marcos. Nós queremos orar juntos, clamar juntos nessa manhã. Daqui a pouquinho, eu vou compartilhar aqui uma palavra da parte de Deus para nós e nós vamos nos unir em oração, Como eu falei ontem na transmissão ao vivo, é como se fosse uma campanha de oração. Vamos pensar que a gente está numa espécie de um culto de oração que a gente vai fazer não presencialmente, porque a gente está impedido disso, mas via internet, via Facebook, aqui online, nós vamos estar orando juntos. Eu vou orar daqui, você vai orar daí da sua casa e nós vamos juntos clamar ao Senhor. Amém? Então é isso aí, Samuel também chegou agora, bênção, glória a Deus. Muito bem, meus queridos, então eu quero compartilhar com vocês nessa manhã um texto bíblico que inclusive eu preguei recentemente lá na igreja, eu fiz uma pregação esses dias atrás. O tema da pregação que eu fiz lá na igreja foi o seguinte: lições a serem aprendidas em meio à crise do coronavírus, Eu fiz uma pregação lá com esse tema na nossa igreja, inclusive essa pregação, quem quiser ouvir, está disponível aqui no meu perfil no Facebook e também lá no nosso canal do YouTube, Lições a serem aprendidas em meio à crise do coronavírus. E eu falei então 3 lições, que nós devemos aprender, que nós devemos aprender a humildade, nós devemos praticar o altruísmo, E eu quero hoje eu quero repetir, porque eu sei que tem muita gente que não ouviu essa pregação, então eu gostaria de falar hoje o terceiro tópico da pregação que eu fiz recentemente, que é o seguinte: nós devemos, como igreja, exercer o nosso papel como intercessores, Então, nessa pregação, essas 3 lições a gente ministrou recentemente lá na igreja do Tucuruvi. Nós devemos aprender a humildade nessa crise,
nós devemos praticar o altruísmo e nós devemos exercer o nosso papel como intercessores, né? Como igreja que nós somos, nós temos que exercer o nosso papel como intercessores. E então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês nessa manhã. Quem ouviu essa mensagem vai ter oportunidade de ouvir novamente, né? Nós vamos compartilhar aqui e depois nós vamos estar orando, amém? Mas louvo a Deus aí pelos irmãos, a irmã Beth também já está com a gente, né? Irmã Beth Gonçalves, a Cristina Fernandes, Deus abençoe a todos vocês que estão se dispondo, né, a acordar cedo aí para nós estarmos juntos na presença de Deus, para nós estarmos juntos clamando ao Senhor nesse momento tão crítico, né, do nosso país, tão crítico da história mundial. Irmãos, então vamos lá, eu vou ler aqui com vocês, de repente se você puder pegar a sua Bíblia aí na sua casa, seria interessante, né? Números, eu quero ler lá no livro de Números, capítulo 16, tá? Números, capítulo 16, então Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o quarto livro da Bíblia, tá? Números, capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 41. Estou vendo aqui também o meu querido pai, já está aqui conosco, pastor Guedes, minha mãe, Cleusa, pastora Cleusa. Glória a Deus, né, pela vida de todos os irmãos que estão aí ao vivo conosco. Então, vamos ler Números, capítulo 16, versículo 41. Olha só, esse texto ele é muito interessante, irmãos, para quem não ouviu a pregação que nós fizemos lá na igreja, porque esse texto fala de uma praga, né? Fala de uma peste, de uma praga que Deus permitiu no meio do povo dele, no meio do povo de Israel, né? Então é um texto bem relevante, bem atual, né? E eu quero então compartilhar com vocês esse texto. Seja bem-vindo aí o Rodolfo Fonseca também com a gente, Rodolfo Fonseca dos Santos, né? Todos os irmãos que estão conosco. Então vamos ler Números capítulo 16, versículo 41. Olha que texto interessante. Então diz assim a palavra do Senhor: mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ajuntaram-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele. Vai depressa à congregação e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Olha aqui o texto no versículo 46 fala, né, da praga. Já começou a praga. Verso 47. Tomou o Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo, deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Até aqui, amém? Glória a Deus. Também dou as boas-vindas aí para a irmã Regina Amaral, para o meu querido Gessonaldo, né? Seja bem-vindo aí na nossa transmissão. Rosana Francês, a irmã Edna Costa, né? Todos sejam muito bem-vindos aqui na nossa transmissão. Então, irmãos, veja, olha, esse texto aqui, ele é muito interessante, como eu falei, ele é muito
Meu Deus do céu. Amém? Glória a Deus. Deu uma travadinha aqui, parece, mas que já voltou, né? Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Então, o que a gente observa aqui, né? Se você olhar o texto, se você olhar no contexto aqui, você vai ver o seguinte: havia ocorrido uma rebelião, né? Houve uma rebelião que foi liderada por 3 homens, por Corá, Datã e Abirão. E essa rebelião ela está narrada aqui no capítulo 16 mesmo de Números, né? Depois você pode ler aí com calma. Então, esses 3 homens, Corá, Datã e Abirão, eles se rebelaram contra a autoridade de Moisés e contra a autoridade de Arão. E no texto aqui você vai ver que esses rebeldes, esses 3 rebeldes e outras pessoas que apoiaram eles nessa rebelião, esses 3 rebeldes eles foram punidos por Deus, certo? Aí começa então o texto que nós acabamos de ler com vocês aqui, olha, no versículo 41, então Números 16, 41, diz o seguinte: mas no dia seguinte, então veja, no dia seguinte à rebelião que foi orquestrada por Corá, Datã e Abirão, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Então veja que o povo tinha morrido no dia anterior, o Corá, o Datã e o Abirão, eles tinham morrido no dia anterior por causa do pecado de rebelião deles. E aí no dia seguinte, o povo acusa Moisés e Arão, né, de terem matado o povo do Senhor. Né? E isso fez com que Deus ficasse irado novamente com o povo, né? Porque o povo acusa Moisés e Arão de terem matado as pessoas, sendo que as pessoas morreram por um juízo de Deus, né? Você pode ver aí depois no contexto. Então veja, o versículo 42 diz: ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, né? E virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Eu li aí no versículo 42, né? Muito bem. Então, queridos, nós vamos ver aqui que o Senhor, então, ele fica irado com a rebelião do povo, né? E o Senhor até ameaça destruir o seu povo, né? Deus ele ficou indignado com essa atitude do seu povo de rebelião, e ele então enviou uma praga ali que matou milhares de pessoas, tá? Então veja só, vamos ver aqui no texto bíblico, olha, versículo 43. A gente está lendo Números, capítulo 16, versículo 43, tá? Para quem está chegando agora. Então, olha o versículo 43. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, olha a palavra que Deus falou para Moisés aqui no versículo 45. Levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei num momento. Né? Então Deus ficou irado. Né? Deus ficou irado com o povo dele, com o povo de Israel. Por que Deus ficou irado? Porque no dia anterior já havia acontecido, já havia ocorrido uma rebelião liderada por Corá, Datã e Abirão contra Moisés e contra Arão. Aí no dia seguinte, o povo se rebela de novo, acusando Moisés e Arão de terem matado as pessoas, sendo que o juízo veio da parte de Deus. Porque, gente, veja, se você ler o texto aqui, você vai ver que a morte de Corá, Datã e Abirão aconteceu de uma maneira sobrenatural. A Bíblia diz que a terra se abriu e engoliu aqueles rebeldes vivos, tá? No dia anterior. Aí no dia seguinte o povo acusa Moisés e Arão, mas quem trouxe aquele ato de justiça foi Deus, né? Então Deus ele se ira novamente pelo fato do povo um dia a mais, né, novamente estar se rebelando contra a autoridade de Moisés e Arão. E veja, ao se rebelar contra a autoridade de Moisés e Arão,
o povo está se rebelando contra a autoridade de Deus, porque foi Deus quem instituiu Moisés e Arão como líderes do povo, tá certo? Então, veja, Deus ele fica indignado, né? Ele fica irado com a rebeldia do seu povo. E ele chega a dizer para Moisés aqui o seguinte: olha, levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei no momento. Deus diz para Moisés: eu vou consumir esse povo. É como se Deus estivesse falando: sai de lado aí, Moisés, que eu vou consumir esse povo agora, tá certo? Veja ainda no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 46, olha, no versículo 46, a parte B do versículo 46, né, a segunda parte do versículo 46 diz: porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga, né? Então, veja, o texto está dizendo que Deus ele ficou irado a ponto de dizer para Moisés que ele ia destruir, consumir a congregação do povo de Israel. Depois no versículo 46 diz que grande indignação saiu de diante do Senhor, né? Quer dizer, Deus ficou indignado com aquela atitude do povo, tá? E no versículo 49 diz, olha, o seguinte: ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá, né? Então, Deus ele ficou indignado com aquele ato de rebeldia do povo, né? Um ato de rebeldia reiterado, né? Porque no dia anterior já tinha havido uma rebeldia, Corá, Datã e Abirão. Aí no dia seguinte o povo se rebela de novo, se revolta de novo contra a autoridade de Moisés e Arão e, em última análise, contra a autoridade do próprio Deus, porque Moisés e Arão eram autoridades instituídas por Deus. Então, Deus ele fica irado, ele ameaça destruir o povo de Israel. O texto diz que ele ficou indignado, né? Houve uma grande indignação da parte do Senhor e, como consequência, ele envia uma praga, ele envia uma peste no meio do povo. E o texto diz que 14.700 pessoas morreram naquele dia por causa daquela praga, né? Fora os que já tinham morrido no dia anterior por causa da rebelião de Corá, Datã e Abirão, né? Então veja, gente, o que a gente pode aprender aqui, né? O que a gente pode aprender nesse texto aqui? Que a rebeldia provoca a ira de Deus, né? A rebeldia do povo de Israel aqui provocou a ira de Deus aqui. E esse princípio, eu acredito que é um princípio que permanece, né? É um princípio bíblico, é um princípio escriturístico. A rebeldia do povo, a rebeldia das pessoas provoca a ira de Deus. Né, irmãos? E nós temos visto, você sabe muito bem, que o mundo que a gente vive, o mundo tem se rebelado contra Deus, né? Só não vê quem não quer, só não percebe quem não quer. O mundo tem se rebelado contra Deus, o mundo tem se rebelado contra os princípios de Deus, contra os valores de Deus, o mundo tem se rebelado contra a igreja do Senhor Jesus. Você sabe muito bem, né, como vários setores da sociedade fazem questão de ridicularizar a fé cristã, fazem questão, né, de profanar, vamos dizer assim, símbolos cristãos, né? Então a gente vê pseudo-artistas aí, né, pseudo-intelectuais ridicularizando a fé cristã, né, zombando da fé cristã, zombando da igreja do Senhor, zombando de Deus, dos seus princípios, dos seus valores. A gente tem visto aí, né, desfiles de carnaval, onde aparece Jesus sendo derrotado, tá certo? Eu estava vendo esses dias um show, eu não sei de que artista foi, mas eu estava vendo um show aqui que um determinado jornalista estava mostrando, onde estava acontecendo um show e aquela pessoa que estava ali na frente ali do palco começou a gritar: Jesus é travesti, Jesus é travesti, e o povo todo ali, né, a galera toda ali começou a gritar junto: Jesus é travesti, né? Então assim, as pessoas elas estão, né, até mesmo contra os símbolos
católicos, né? Nós somos cristãos evangélicos. Claro que a gente não compactua, né, com a adoração a santos, né? Mas a gente tem visto mesmo essas imagens, né, de santos da Igreja Católica que representam a fé dos católicos, dos cristãos católicos, sendo também atacadas, sendo vituperadas, tá certo? Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo um mundo que está se rebelando contra Deus, que está se rebelando contra os valores de Deus, contra os princípios de Deus. E eu pergunto, esse vírus não seria um tratamento de Deus com a humanidade? Né? Assim como nesse texto aqui, né, Deus ficou irado, ficou indignado com a rebeldia do seu próprio povo. Né? Eu fico pensando, será que Deus não está usando esse vírus, esse coronavírus, para tratar com a humanidade rebelde, que tem se rebelado contra ele, contra os valores dele, contra os princípios que Deus estabelece na sua palavra, né? E Deus tem usado isso para tratar até mesmo com a sua própria igreja, irmãos, né? Porque a igreja do Senhor também, se tem uma coisa que nós temos que reconhecer, é que nós estamos muito frios espiritualmente, né? Uma das coisas que nós vamos fazer nessa semana aqui, irmãos, nessa campanha de oração, nós vamos orar pedindo perdão pelos nossos pecados, né? Porque a igreja do Senhor, infelizmente, está muito fria, está muito acomodada, está muito secularizada, está muito ligada às vezes nas coisas materiais, né? Então, eu acredito que Deus está usando essa situação, sabe? Deus está usando essa situação para falar, para tratar com o mundo, para tratar com a igreja do Senhor, né? E esse vírus, essa situação toda, esse vírus ele está causando um problema na saúde, mas ele também está já começando a causar um problema na economia mundial. É um problema que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Então veja, esse vírus ele tanto é um ato, né, em que Deus ele está corrigindo sim as nações, né? Como também é um ato de misericórdia, num certo sentido, porque Deus está dando a oportunidade, né, para o povo dele, Deus está dando a oportunidade para a igreja, e ele está dando a oportunidade para as nações de se voltarem para ele, de retornarem para ele, né? Então, tanto é um ato de justiça, vamos dizer assim, como é um ato de misericórdia também, né? Justiça porque infelizmente as pessoas têm se revoltado, se rebelado contra Deus. E misericórdia porque é uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de mudança, tá certo? Então veja, eu quero voltar aqui para o texto. Note que o texto bíblico diz para a gente aqui, né, o seguinte, que mesmo diante daquela situação, veja que o povo estava se rebelando contra Moisés e contra Arão. Eles estavam se rebelando contra a autoridade espiritual que Deus tinha dado para Moisés e para Arão. Ou seja, em última análise, eles estavam se rebelando contra o próprio Deus, né? Mesmo assim, o texto bíblico diz que Arão e Moisés se prostraram sobre o seu rosto, né? Veja aí no versículo 45, a última frase, né? Moisés e Arão se prostraram. Moisés e Arão se colocaram a orar, né? Mesmo que aquelas pessoas estavam se rebelando contra a autoridade deles, ainda assim eles oraram pelo povo, eles intercederam pelo povo. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Mesmo que o mundo esteja se rebelando contra, muitas vezes contra a igreja, né? Atacando a igreja do Senhor Jesus, nós temos que ter misericórdia dessas pessoas e temos que colocar o nosso rosto em terra, por assim dizer, e clamar a Deus por essas vidas, né? Orar por essas vidas. Então veja que o versículo 46 diz assim: disse Moisés a Arão, toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, né? Então Moisés ele orienta que Arão, que era o sacerdote, que era o sumo sacerdote, para que Arão pegasse o incensário, né? Para que Arão então acendesse incenso ali naquele incensário e fizesse expiação pelos pecados do povo ali, tá?
Então veja, irmãos, trazendo isso para nós, aplicando isso para nós, nós sabemos que o incenso, lá no Antigo Testamento, ele representa as orações do povo de Deus, né? Isso está descrito lá em Apocalipse, né? Se você depois quiser ler o versículo, eu não vou ler agora, mas Apocalipse capítulo 5, versículo 8, o texto bíblico lá diz que o incenso representa as orações dos santos, as orações do povo de Deus. Tá certo? Então veja, quando Moisés fala para Arão apresentar, né, incenso a Deus pelo povo, isso representa a oração, a intercessão. E é isso que nós temos que fazer hoje, né? Nós, Igreja do Senhor, nós temos que orar, nós temos que interceder por essa situação, né? Moisés fala para Arão interceder para que a praga viesse a cessar. E nós, como povo de Deus, nós temos que interceder, nós temos que orar para que essa praga cesse. Esse papel é nosso. E veja, irmãos, quem que teve que fazer isso aqui? Foi Arão, não foi outra pessoa, foi Arão. Por quê? Arão era o sacerdote. Só quem podia fazer isso aqui era Arão e os filhos dele, porque eles eram os sacerdotes. Arão era o sumo sacerdote e os filhos dele eram sacerdotes auxiliares. E eu tenho pensado, irmão, sabe, eu vejo às vezes aí alguns artistas, algumas pessoas chamando, né? Até esses dias eu vi um vídeo daquela artista Cláudia Raia, né? Acho que alguns de vocês devem ter visto. Ela chamando as pessoas para oração. Ela falava, então não importa no que você acredita, né? Ore, reze, né? Mas veja, eu respeito, eu acho que isso é até algo positivo, porque é sinal que as pessoas já estão começando a dar algum valor, né, para as coisas espirituais. Mas a missão e o poder para orar está nas mãos da igreja, né? Deus vai ouvir agora a oração, sabe de quem? Da igreja dele, daqueles que nasceram de novo. Porque assim como Arão era sacerdote lá, e só ele poderia oferecer incenso, hoje, nós, Igreja do Senhor Jesus, nós somos os sacerdotes, né? Um reino de sacerdotes. Aquele valor que foi resgatado na Reforma Protestante, né? O sacerdócio universal de todos os crentes. Em Cristo Jesus, todos os crentes que nasceram de novo, que fazem parte da igreja, são sacerdotes do Deus Altíssimo. Então a tarefa de interceder hoje é minha, é tua, é nossa. Deus vai ouvir a oração do seu povo, da sua igreja, né? Eu sei que muita gente está chamando as pessoas para orarem para qualquer Deus, mas o Deus que vai nos ouvir é o nosso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem está sendo conclamada a oração é a igreja do Senhor Jesus, o reino sacerdotal, a igreja do Senhor Jesus, tá certo? Então deixa eu ver aqui o que mais que eu gostaria de falar para vocês aqui. O texto bíblico diz, né, Tiago capítulo 5, versículo 16, que muito pode por sua eficácia a súplica de quem? A súplica de qualquer um? Não, muito pode por sua eficácia a súplica do justo, né? Então veja, nós não somos justos pelos nossos próprios méritos, nós somos justos pelos méritos de Cristo Jesus, né? Nós somos justos porque Cristo Jesus nos justificou, nos declarou justos. Então só aqueles que foram justificados por Cristo é que terão eficácia na sua oração nesse momento que o mundo está passando, né? Assim como apenas Arão poderia oferecer incenso nessa situação aqui que a gente está citando, agora é o povo de Deus que deve orar, que deve oferecer incenso, por assim dizer, diante de Deus. Deve oferecer as suas orações a Deus, né? A sua intercessão a Deus, tá certo? É interessante também, né, outra coisa, que Moisés e Arão, eles intercederam pelo povo que estava questionando a autoridade deles, né? E isso é interessante também, porque o mundo tem odiado a igreja, o mundo tem ridicularizado, tem perseguido a igreja, e ainda assim, como Arão e Moisés oraram pelos rebeldes, nós temos que orar, né, pelo mundo que está longe de Deus, né, da mesma forma, né? E outra coisa, gente, que eu acho muito interessante aqui nesse texto,
é o versículo 46, né, que diz o seguinte: pôs-se em pé, né, Arão, está falando de Arão aqui, o sacerdote. Ele se colocou em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Né? Olha que interessante, né? Arão, ele se colocou em pé. É uma posição mesmo ali de interceder, né? De orar. Então ele se colocou em pé entre mortos e vivos, oferecendo incenso, e a praga cessou. Então eu penso que Deus está convocando hoje a igreja do Senhor Jesus para que nós nos coloquemos em pé entre mortos e vivos, né? Infelizmente essa praga que a gente está vivendo hoje, o coronavírus, já levou muita gente, né? Eu não sei como que estão as estatísticas aí, eu sei que acho que já passou de meio milhão de pessoas que foram já atingidas por essa praga. E mortos, eu não acompanhei as últimas notícias, mas já deve ter passado aí de 20 mil mortos. Né? Já deve ter passado de 20 mil mortos em todo o mundo. Tá? Então, infelizmente, muitas vidas foram ceifadas. A praga continua aí, infelizmente. Então, veja, como foi que a praga aqui, nesse texto de Números 16, cessou? Como foi que ela cessou? Quando Arão se colocou em pé entre mortos e vivos. E nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que nos colocar em pé, em oração, em intercessão, entre mortos e vivos, e clamar a Deus para que essa praga cesse, irmãos. E eu tenho falado, né, irmãos, é tempo de nós nos humilharmos diante do Senhor, né? Não é tempo da gente, sabe, com todo respeito, não é tempo da gente determinar nada, né? Às vezes eu vejo pessoas orando, eu determino que essa praga cesse. Esse poder não está em nós, está em Deus. O único que tem poder para determinar que essa praga cesse é Deus. O que nós temos que fazer é orar, nos humilhar diante do Senhor. Né? O que nós temos que fazer é nos arrepender dos nossos pecados, sabe? É nos quebrantar, é nos humilhar, é buscar a face do Senhor e pedir a misericórdia dele. Né? E aí Deus sim, ele tem poder, né? Ele é todo poderoso, ele está no controle de todas as coisas, ele tem o controle da história em suas mãos, então ele é poderoso para fazer cessar essa praga. Amém, queridos? Então glória a Deus. Estou vendo aqui também a Edna Alves está com a gente, seja bem-vinda, Edna. A Tati Oliveira, né? Agradeço a todos os irmãos que estão aí conosco nessa transmissão. Então, gente, eu gostaria de convidar você para nós orarmos juntos agora, né? Eu gostaria até, quem sabe nas próximas transmissões, nos próximos dias, a gente pode abrir aqui a opção para o pessoal, quem sabe até trazer algum pedido de oração, né? Para a gente orar juntos aqui, tá certo? Hoje eu não me programei para isso, mas quem sabe nos próximos dias a gente pode fazer isso, tá bom? Glória a Deus. Mas então eu quero te convidar a orar agora, ok? Você que está aí na sua casa, né? Acho que a maioria está em casa, né? Nesse momento, a gente está em isolamento social, então vamos orar juntos agora, queridos? Eu gostaria que você orasse comigo nesse momento, tá bom? Vamos orar juntos. A irmã Esther também está com a gente agora aí, seja bem-vinda, irmã Esther. Nós vamos orar agora, né? Eu quero te convidar a orar comigo, irmãos. E nós vamos orar agora, nós vamos pedir a Deus que Deus perdoe os nossos pecados, que Deus perdoe as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Porque nós mesmo, como povo de Deus, como igreja, nós temos falhado, nós temos pecado, né? E nós vamos clamar para que Deus, ele, pela sua misericórdia, ele faça cessar essa praga. Amém? Vamos orar juntos agora, então, em nome de Jesus? Se concentre agora, se você puder, né? Até feche os seus olhos aí na sua casa. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai querido, eu quero te louvar por essa manhã de segunda-feira. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento que o Senhor está nos dando aqui, juntamente com o teu povo. Eu quero te agradecer pelas pessoas que estão acompanhando
essa transmissão ao vivo, esse culto de oração ao vivo, Senhor, que nós estamos fazendo pelas redes sociais. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que se levantou nessa manhã já, logo cedo, e está aqui, Senhor, comigo, unido diante do Senhor, Pai, em oração, em clamor e intercessão, Pai. Obrigado por mais este dia de vida, Pai, que o Senhor está nos concedendo, porque muitas pessoas, infelizmente, não puderam acordar nesta manhã, Senhor, mas o Senhor tem nos dado esta oportunidade, este privilégio, Senhor, de acordar nesta manhã, de estarmos bem, de estarmos com saúde. Obrigado, Senhor, por isso, louvado seja o teu nome, obrigado pela noite de descanso que o Senhor nos deu, obrigado por toda a provisão do Senhor para conosco, porque o Senhor não tem deixado faltar nada. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos do Senhor para conosco, para com os nossos familiares, para com os nossos queridos, para com os nossos amados, para com o teu povo. Muito obrigado, louvado seja o nome do Senhor para sempre, meu Pai. Senhor, e nós estamos aqui para orar, Senhor, para clamar neste momento tão delicado que nós estamos vivendo, Senhor, na história do nosso país e na história humana, na história desse mundo, Pai. Estamos vivendo um momento único, Senhor. Um momento que, Senhor, nós nunca vivemos esse momento de termos de ficar isolados em casa por causa de um inimigo invisível, por causa de um vírus. Senhor, nós temos entendido que o Senhor tem permitido que isso aconteça, Pai. O Senhor tem permitido para tratar com as nações, para tratar com os poderosos, para tratar, Senhor, com as autoridades, para tratar com todos os habitantes da terra, para tratar até mesmo com a tua igreja. O Senhor tem usado essa situação, meu Deus, para tratar conosco, meu Pai. E eu quero aqui, em nome de Jesus, juntamente com os irmãos, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas transgressões, perdoa as nossas iniquidades, Senhor. Perdoa, Senhor, Pai querido, tudo aquilo em nós que tem entristecido ao Senhor, toda a nossa frieza espiritual, Senhor, todo o mundanismo que nós temos permitido entrar em nossa vida, em nosso coração. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, purifica-nos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos, clamando, Pai, embasados no poder que há no sangue de Jesus, perdoa o teu povo, perdoa a tua igreja. Senhor, nos purifica, Pai. Senhor, e nos leva, Senhor, nesta crise, Senhor, que estamos vivendo, nos leva a um tempo de maior consagração, de maior santificação, de maior separação perante Ti, Senhor. Deus, nós também queremos orar, Senhor. Pedimos ao Senhor humildemente, clamamos, pedindo que o Senhor faça cessar essa praga aqui, quando veio sobre o Teu povo, conforme nós lemos aqui em Números capítulo 16, quando Arão se colocou de pé entre mortos e vivos. Senhor, nós aqui, humildemente, reconhecendo, Pai, Senhor, as nossas limitações, mas nós, por assim dizer, colocamos-nos de pé, Senhor, entre mortos e vivos desta praga, deste coronavírus, pedindo, Senhor, que o Senhor faça cessar essa praga, Senhor. Deus, em nome de Jesus, cessa, Senhor, essa praga. Senhor, nós clamamos, meu Deus, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, aos médicos, que o Senhor dê sabedoria aos cientistas, àqueles pesquisadores que estão buscando medicamentos, que estão buscando vacinas, para que seja encontrada uma solução, meu Deus, para combater esta praga, este vírus, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor. Senhor, dá sabedoria aos médicos, dá sabedoria aos pesquisadores, aqueles que estão trabalhando para desenvolver esses medicamentos. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, dá sabedoria às nossas autoridades, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo, Senhor. Abençoa as autoridades, que as autoridades se quebrantem nesse momento, que as autoridades, Senhor, possam, Senhor, até mesmo se humilhar diante do Senhor e reconhecer que nada são, reconhecer que não tem
o controle das coisas, porque o único que tem o controle de todas as coisas é o Senhor Deus. Louvado seja o teu nome por isso. Então, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço agora, Senhor, ó Pai, trabalha no coração das autoridades, Senhor, que toda disputa política seja colocada em segundo plano nesse momento e que, Senhor, a necessidade das pessoas venha em primeiro lugar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os profissionais de saúde que estão trabalhando também na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem. Senhor, todas as pessoas que estão, Senhor, trabalhando, que não tem como ficar isolados em suas casas, mesmo nos hospitais, os atendentes, Senhor, o pessoal que trabalha na limpeza dos hospitais, o pessoal que trabalha nas lanchonetes dos hospitais, tantas pessoas que estão aí trabalhando, os seguranças. Meu Deus, abençoa aqueles que estão tendo que sair das suas casas nesse momento, Senhor, para trabalhar, Senhor. Muitos serviços são essenciais, o pessoal que tem trabalhado em mercados, em farmácias, em postos de gasolina. Senhor, Pai, nós oramos por essas pessoas, pedimos que o Senhor guarde essas pessoas, os policiais militares, os bombeiros, Senhor, as pessoas que estão, os porteiros de prédios, Senhor, pessoas que estão trabalhando, o pessoal que está entregando também alimento, o pessoal, os motoqueiros que entregam alimento, Senhor, o delivery. Senhor, tem muita gente que não está podendo ficar recolhido em suas casas e estão se expondo, Senhor, a esse vírus. E eu peço que o Senhor guarde essas vidas, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, que o Senhor, Pai, sustente essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Senhor, por esse mundo, clamamos pelo Brasil, clamamos pelas nações. Senhor, que essa situação leve as pessoas a se quebrantarem, que essa situação leve as pessoas a reconhecerem, meu Deus, que precisam de Ti, Senhor. Pai querido, quebra a arrogância, quebra o orgulho, quebra a soberba das pessoas, quebra a autossuficiência das pessoas que não têm reconhecido que precisam de Deus, que precisam do Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, visita esse mundo, visita, Senhor, visita. Senhor, visita a Europa está sendo tão atingida por essa praga. A Europa também, Senhor, é um continente que por assim dizer te abandonou, um continente, Senhor, onde, ó Deus querido, o cristianismo floresceu, Senhor, um continente onde, Senhor, nasceu ali a reforma protestante, um continente que enviou vários missionários para evangelizar várias nações. Hoje a Europa é um continente que está longe de Deus, hoje a Europa é um continente que está, Senhor, um continente frio espiritualmente falando, se apegou ao materialismo, se apegou ao ateísmo, ao agnosticismo, abandonou a Deus, abandonou as coisas espirituais. Senhor, em nome de Jesus, visita, meu Pai, visita a Europa, Senhor, quebranta ali os corações, que haja um avivamento espiritual ali na Europa por ocasião dessa situação, Senhor, e que assim aconteça nos Estados Unidos, que assim aconteça na América Central, na América do Norte, na América do Sul, que assim aconteça na África, que assim aconteça na Ásia, que assim aconteça na Oceania, que assim aconteça, Senhor, em cada país desse mundo. Pai, que o Senhor possa usar essa situação para quebrantar os corações, para que os corações se voltem para Deus, se voltem para a palavra de Deus, se voltem para os valores, os princípios de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, e também peço, desperta a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja nesse momento, Pai. Usa essa situação para despertar a tua igreja, para que nós possamos realmente nos humilhar diante do Senhor, para que nós possamos orar mais, para que nós possamos buscar mais, para que nós possamos ler a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos, Senhor, nos aprofundar na Tua palavra, Senhor, que nós possamos nos converter dos nossos maus caminhos, porque nós temos a promessa de que quando nós
nos humilharmos, quando nós orarmos, quando nós buscarmos a tua face e quando nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus, o Senhor perdoará os nossos pecados e o Senhor haverá de sarar a nossa terra. E é isso que nós precisamos, que o Senhor sare a nossa terra, para que a nossa vida possa voltar à normalidade. Senhor, em nome de Jesus, sara o nosso país, sara a nossa nação, sara, Senhor, as nações. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos em nome de Jesus. Quero ainda, Senhor, encerrando esse momento de oração, eu quero orar por todos os irmãos que estão aqui agora comigo online. Temos aqui várias pessoas nos acompanhando, Senhor. Eu coloco a vida de cada um diante do Senhor, coloco, Senhor, as famílias que estão representadas por essas pessoas que estão nos ouvindo, mesmo aqueles que virão a ouvir depois esta live, essa transmissão. Abençoa todas essas pessoas, todas essas famílias. Senhor, tu conheces também as necessidades. Pai, renova espiritualmente. Senhor, dá a tua graça, dá, Senhor, o equilíbrio emocional para nós nesse momento que nós estamos passando. Senhor, restaura as famílias. Existem famílias quebradas, casamentos, relacionamentos quebrados. Restaura, Senhor, restaura famílias, restaura relacionamentos. Senhor, abençoa as pessoas, supre as necessidades. Não permita, Pai, que o teu povo seja, Pai, muito atingido por essa crise financeira, econômica também que está se avizinhando. Senhor, supre as necessidades do teu povo. Senhor, em nome de Jesus, visita aqueles que estão nos hospitais agora, Senhor, internados por qualquer tipo, Senhor, de problema de saúde. Mas em especial nós oramos por aqueles que já foram diagnosticados com esse coronavírus também. Te peço que o Senhor cure essas pessoas. Usa, Senhor, a mão aí, a sabedoria dos médicos para curar, para restaurar, para levantar essas pessoas, essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, Senhor, abençoa também aquelas famílias que infelizmente estão enlutadas por terem perdido entes queridos para essa enfermidade. Visita, uma situação muito difícil. Temos ficado sabendo que muitas famílias não podem nem velar pela pessoa que faleceu, não podem cumprir, Senhor, esse costume do velório, Senhor, de velar o morto, o falecido. É muito triste. Senhor, visita essas vidas, esses corações enlutados, eu te peço, confortando e consolando, porque o teu Espírito é o nosso ajudador, é aquele que nos consola e nos conforta. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus, nós clamamos nesta manhã, Pai, orando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, meus queridos? Então nós vamos encerrar agora a nossa live. Quero te convidar para estar comigo, tá bom? Essa semana toda. Hoje foi o primeiro dia dessa campanha de oração. Às vezes para a gente orar sozinho é um pouco difícil, né, irmãos? Então eu te convido para nós orarmos juntos, tá bom? A gente se unindo em oração fica mais fácil, né? Então vamos orar juntos essa semana, tá bom? Então cumprimos o nosso propósito hoje, segunda-feira. Então terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias desta semana nós vamos compartilhar um texto aqui da Palavra de Deus ligado à oração, né? Já estava separando aqui hoje de manhã outros textos que eu quero ler com vocês, tá bom? E nós vamos então orar juntos essa semana, tá bom? Então eu te convido para nós orarmos juntos todas as manhãs dessa semana e vamos clamar em nome de Jesus para que Deus nos abençoe, para que Deus visite a sua igreja e visite esse mundo em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Então é isso, Deus abençoe você, uma ótima segunda-feira, que Deus te abençoe muito em nome de Jesus.